Então, gente, bom dia novamente. Nós vamos hoje falar a respeito de relações de proporcionalidade entre grandezas. E como a gente consegue encontrar valores, certo? Através dessa proporção. Esse encontro de valores, ele irá apresentar para a gente um método. Esse método é a partir da utilização da regra de 3 simples. Então, primeiro a gente vai entrar na regra de 3 simples. Para isso, vamos começar a ter um entendimento maior a respeito de grandezas. Vocês estão vendo aí o compartilhamento de tela. Qualquer dúvida, vocês me interrompam, tá? E aí a gente tira rapidinho essa dúvida. Então, vamos falar sobre regra de 3 simples. É claro que, para começar a falar da regra de 3, a gente tem que identificar quais são os passos para se resolver uma regra de 3, né? Para calcular a regra de 3. Por que o nome regra de 3? Porque nós conhecemos, é quando nós conhecemos diante de um problema, quando estivermos diante de um problema, 3 grandezas, tá? Nós conhecemos os valores de 3 grandezas e queremos encontrar o valor da grandeza que está em forma de incógnita, tá? Então, primeiro de tudo, encontre o problema, certo? A partir do entendimento da questão, do entendimento do problema, você começa a realizar os passos. Simplesmente são 3 passos. O primeiro passo é organizar as grandezas, vamos dizer assim, em 2 colunas, certo? Só para a gente relembrar, o que são grandezas, gente? Grandezas é tudo que pode ser medido, ou ter seu valor quantitativo. E aí a gente retoma aqui, por exemplo, medida de velocidade, medida de distância, medida de tempo, medida de massa, tá? Medida de comprimento, de largura. Tudo isso são grandezas, certo? Tudo que pode ser medido e tem seu valor quantitativo. Segundo passo, relacionar a proporção direta ou inversa entre essas grandezas, tá bom? Então, a gente vai ver direitinho já já. E o terceiro passo é aplicar a regra. Aplicar a regra multiplicando os extremos, certo? E aí, enfim, a solução. Claro que aqui é só um primeiro esboço do que a gente vai fazer nesses 3 passos. Para entendermos como executar a regra de 3, precisamos conhecer o conceito de grandeza diretamente e inversamente proporcional. Então, grandeza, como eu falei, é tudo que pode ser medido ou contado, certo? Essas grandezas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Quando é que elas serão diretamente proporcionais? Quando uma aumenta e a outra aumenta. Vamos dar um exemplo bem rápido aqui de 2 grandezas que estejam envolvidas numa situação. Vamos supor, vejam só, se eu tenho uma construção civil a ser realizada, certo? Eu tenho uma construção civil a ser realizada. E eu digo que para construir uma casa, eu necessito de, vamos supor, 10 mil tijolos, certo? Se para uma casa eu necessito, para construir uma casa, eu necessito ter 10 mil tijolos, se eu tiver 20 mil tijolos, eu consigo construir 2 casas. Se eu tiver 30 mil tijolos, eu consigo construir 3 casas, certo? Então, a gente vê aí uma direção de proporcionalidade. Quem são as grandezas? Número de casas, número de tijolos, certo? As grandezas são casas e tijolos, beleza?
eles podem ser medidos ou contados. Inversão de proporcionalidade, quando as grandezas são inversamente proporcionais. Isso acontece quando um aumenta e a outra diminui. Vamos fazer aqui uma breve lembrança, algo que quando um cresce, o outro decresce. Vocês vão entender, olha só, a relação existente, até na física, né, entre duas grandezas, velocidade e tempo de percurso. Bom? Velocidade e tempo. Se a gente diz que, por exemplo, para ir, eu fui a determinada cidade a uma velocidade de 80 km por hora de média. A uma velocidade média de 80 km por hora. Eu gastei 2 horas, certo? Eu gastei 2 horas para ir até aquela cidade, viajando a essa velocidade. 80 km por hora, gastei 2 horas. Aí, se eu digo a vocês, se essa velocidade fosse reduzida pela metade, se eu viajasse para essa cidade a uma velocidade de 40 km por hora, veja, eu estou reduzindo a velocidade. O que é que acontece com o tempo de percurso? Percebam que, pela lógica, irá haver um aumento do tempo. Então, se eu diminuo a velocidade, eu aumento o tempo de percurso de forma proporcional, só que inversa. Certo? Veja que eu diminui 80 km por hora para 40 km por hora. Eu reduzi a metade. Então, o que é que acontece com o tempo? Ele vai dobrar. Ele irá dobrar. Então, se eu realizo o mesmo percurso agora a 40 km por hora, eu realizarei num tempo de 4 horas. Eu vou duplicar o tempo. Então, são duas grandezas e a gente encontra uma inversão de proporcionalidade. Bom? Só para a gente compreender isso aí a respeito de grandezas. Vamos lá. Proporção direta. Sabemos que uma proporção é direta quando, tendo duas grandezas, verificamos que, aumentando uma grandeza, a outra também aumentará. Diminuindo uma grandeza, a outra também diminuirá. Veja que em regras de 3 simples, nós vamos sempre relacionar a situação entre duas grandezas, tá? Entre duas grandezas. Se passar de duas grandezas, aí a gente tem que relacionar ou tentar resolver a situação com regras de 3 compostas, que a gente ainda vai compreender. Então, vamos lá. Exemplos de grandezas diretamente proporcionais. Velocidade média e distância percorrida. Pois, se você dobrar a velocidade com que anda, deverá, no mesmo tempo, dobrar a distância percorrida. Certo? Área e preço do terreno. Quanto maior a área do terreno, maior será o preço do terreno. A altura de um objeto e o comprimento da sombra projetada por ele. Quanto mais alto o objeto, maior será a sombra projetada. Então, a gente tem aí exemplos de grandezas diretamente proporcionais. Proporção inversa. Sabemos que uma proporção é inversa quando, tendo duas grandezas, verificamos que, aumentando uma grandeza, a outra diminuirá. Diminuindo a grandeza, a outra aumentará. Então, isso aí é uma relação de inversão de proporcionalidade. Alguns exemplos para a gente compreender melhor. Aquilo até que eu falei, ó, a velocidade média e o tempo de viagem são inversamente proporcionais. Pois, se você dobrar a velocidade com que anda, mantendo fixa a distância a ser percorrida, claro, você reduzirá o quê? O tempo do percurso. Número de torneiras de mesma vazão e tempo para encher o tanque. Pois, quanto mais torneiras estiverem abertas, menor será o tempo para completar ou para encher aquele determinado tanque. Então, a gente tem aí grandezas que estão se relacionando numa determinada situação e que ocorre uma inversão de proporcionalidade. Quando uma aumenta, a outra diminui, ou quando uma diminui, a outra aumenta de forma
ou de maneira proporcional. É aí que a gente chega na regra de 3, pessoal. Vamos lá para o conceito, né? É até um conceito coloquial para a gente compreender melhor. Regra de 3 é o método de cálculo utilizado quando sabemos o valor de 3 grandezas para descobrirmos o valor de uma quarta. Essa quarta grandeza ela é proporcional às outras 3, já conhecidas. Tá bom? Como primeiro exemplo, vamos identificar aqui, olha só. Um carro percorre 900 quilômetros em 6 horas. Quanto tempo ele percorrerá em 8 horas se manter a mesma velocidade? Um carro percorre 900 quilômetros em 6 horas. A pergunta correta é qual a distância que ele percorrerá em 8 horas se manter a mesma velocidade, tá, gente? Então, um errinho aqui do slide. Quanto ele percorrerá, certo? Em 8 horas. Quanto ele percorrerá em distância em 8 horas se manter a mesma velocidade. Percebam uma coisa. O que a gente sabe? A gente sabe os valores de 3 grandezas. E queremos saber o quarto valor, que é proporcional aos outros 3. Por isso, o nome da nossa regra a ser utilizada é regra de 3. Sabemos 3 valores e queremos descobrir o quarto valor envolvido na situação. Vamos para a resolução. Como eu havia falado, existe, claro, os passos para se resolver a regra de 3, tá? O primeiro passo é esse aqui. Organizar as grandezas em colunas. Então, vamos lá. A primeira coluna nos remete ao tempo. A segunda coluna nos remete à distância. Aí você organiza. Vejamos. Quando o tempo foi de 6 horas, a distância percorrida foi de 900 quilômetros. Aí ele faz a pergunta, né? E se o tempo de percurso tivesse durado 8 horas, claro, mantendo-se a mesma velocidade? Quanto de distância esse carro teria percorrido? Aí, o segundo passo é identificar a proporção. Se as duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Aí você pensa, professor, e essas setas? Por que essas setas estão ambas com o mesmo sentido? Porque estamos tratando de duas grandezas que são diretamente proporcionais. Óbvio, se eu passo mais tempo viajando à mesma velocidade, consequentemente, eu irei descrever uma distância maior, certo? Então, aumentando-se o tempo, aumenta-se a distância. Então, nesse caso, as setas são de mesmo sentido, tá bom? Elas identificam uma direção de proporcionalidade. Em outras palavras, aumentando o número de horas, aumentará a distância percorrida. Como a proporção é direta, a forma matemática seria assim descrita, pessoal. Olha só. A partir daqui, a gente cria a aplicação da regra. Organizando vamos dizer assim, em razões, né? 6 está para 900, assim como 8 está para x. Numerador e numerador, denominador com denominador. E aqui nós aplicamos a regra. De que forma? Como a gente aprendeu em proporção. Multiplicamos o meio pelos extremos, né? O denominador de uma fração com o numerador da outra fração. Numerador da primeira fração com o denominador da segunda fração. É assim que fazemos, né? 6 vezes x, aqui, ó, 6x, igual a 8 vezes 900. Também está aqui, ó. Ok? Agora, o que a gente tem? A equação. Vamos resolvê-la.
6 vezes x, 6x, né? Igual a 8 vezes 900, 7.200. Então, 6x igual a 7.200. Como a gente já aprendeu a respeito de equações, o nosso intuito é encontrar o valor da incógnita. Então, a gente tem que isolar a incógnita de um dos lados da equação. Então, se a gente puder perceber, o que está acompanhando o x ainda é o 6. O 6 está multiplicando o x. Então, passa ele para o outro lado, ó, dividindo. Então, x será igual a 7.200 dividido por 6. 7.200 dividido por 6, x será igual a 1.200. Então, em 8 horas de percurso, o carro irá descrever uma distância de 1.200 quilômetros, tá bom? Isso em 8 horas. Certo? Isso em 8 horas. A gente viu aí uma direção de proporcionalidade. Esse é o caso mais simples, que é quando a gente não precisa alterar a posição do numerador e do denominador em nenhuma situação. É diferente quando a gente tratar de uma situação em que as grandezas são inversamente proporcionais. Vamos lá, para a gente entrar nesse caso. Vejamos. Inversamente proporcionais. Duas grandezas. Vamos lá. Segundo exemplo, tá, pessoal? Um automóvel, com velocidade média de 90 km por hora, percorre certo espaço durante 8 horas. Qual será o tempo necessário para percorrer o mesmo espaço com uma velocidade de 60 km por hora? Primeiro é necessário descobrir se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, né? Vamos lá, para o nosso conceito. E aí, esse diagnóstico de se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, ela deve vir do observador, tá bom? Deve vir de você. Por lógica, a gente tem como identificar isso. Vamos prestar atenção. Olha só. Ele está reduzindo a velocidade média com que ele realiza o mesmo trajeto, tá? O mesmo percurso, o mesmo espaço. Ele baixou a velocidade de 90 km por hora para 60 km por hora. A 90 km por hora, ele realizava o percurso em um período de 8 horas. Aí a pergunta é, se ele reduz essa velocidade, o que é que acontece com o tempo que ele vai gastar para realizar esse percurso? Irá diminuir ou irá aumentar? Veja, ele está reduzindo a velocidade. Consequentemente, o tempo irá aumentar. Não é verdade? Quando estamos viajando, a pessoa que está dirigindo, né? Está dirigindo o carro, diz: eu vou aumentar a velocidade para a gente chegar mais rápido. O que é que ele está dizendo, na verdade? Ele vai aumentar a velocidade para diminuir o tempo. Ou, quando a pessoa está muito adiantada, ela diz: pessoal, eu vou reduzir um pouco a minha velocidade para a gente não chegar lá tão rápido e ficar lá esperando muito tempo para iniciar, sei lá, uma reunião. Então, ele diminui a velocidade para aumentar o tempo para realizar aquele percurso. Então, velocidade e tempo são duas grandezas inversamente proporcionais. Isso quer dizer, se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. Se eu diminuo a velocidade, eu aumento o tempo. Agora, vamos para o exemplo. O que acontece nesse caso?
Vamos organizar em tabela, em frações, né? Com relação ao tempo, gente, ó, essa é a fração do tempo, tá? Essa é a fração da velocidade. Veja, quando a velocidade era de 90 km por hora, ele realizou em 8 horas o percurso, tá? 90 está para 8. Quando ele reduziu a velocidade para 60, qual será o tempo? O que a gente não sabe, a gente chama de x. Só que percebam que as setas estão em sentidos contrários. Por quê? Porque estamos tratando de uma inversão de proporcionalidade. Então, nós não podemos deixar as duas frações como estão aqui. Nós não podemos deixar. O que a gente deve fazer? Para resolver, nós devemos inverter uma das frações. Uma delas só, tá, gente? Então, isso é uma escolha de quem está resolvendo? É uma escolha, tá? Ou você inverte esse 8 sobre x, ou você inverte esse 90 60 avos. Eu escolhi o quê? Inverter o 8 sobre x. O que é inverter? É colocar o numerador para o denominador, e o denominador para cima, para virar o numerador. É isso aqui, ó. O 8 foi para baixo e o x foi para cima, tá? E isso eu só faço em uma das frações. Agora sim, ó, as setas ficam de mesmo sentido, tá bom? Porque eu inverti uma das frações. Gente, eu só devo fazer isso quando houver grandezas que são inversamente proporcionais, tá? Inversamente proporcionais. Note que, assim, as setas ficaram no mesmo sentido, permitindo que apliquemos a regra de 3 para descobrirmos o valor de x, certo? Olha só, daqui virou isso, ó. Beleza? Percebam que eu só mudei, ó, a primeira fração, tá bom? Eu só inverti a primeira fração. Professor, poderia ter deixado a primeira fração e invertido a segunda fração? Pode. Porém, você só pode fazer isso, só pode alterar uma das duas. É uma escolha sua. Resolvendo. Aplicando a fórmula matemática, teremos x sobre 8 igual a 90 sobre 60. O que a gente faz agora? Ó? Regra de 3. X vezes 60 e 8 vezes 90. Assim que a gente faz. 60 vezes x, aqui, ó. 60x. 8 vezes igual a 8 vezes 90. 8 vezes 90 é 720. Então, continua. 60x igual a 720. Deixa o x sozinho, né? Então, passo 60, que está multiplicando, passa ele dividindo. X igual a 720 dividido por 60. X igual a 12, pessoal. X igual a 12. Então, o que é que aconteceu? Quando ele reduziu a velocidade de 90 km por hora para 60 km por hora, ele aumentou o tempo de 8 horas para 12 horas. Tá bom? Então, tá aí. Só para a gente resumir, a conclusão que a gente chega é a seguinte. Ó. Se as grandezas são diretamente proporcionais, basta fazermos a multiplicação em cruz, meios e extremos, para encontrar o valor procurado. Se as grandezas forem inversamente proporcionais, invertemos uma das frações antes de multiplicarmos em cruz. Beleza? Esse é o nosso resumo. Ok? Aqui, ó.
Vamos para alguns exemplos, para a gente compreender melhor. Fiquem bem atentos, tá? Porque primeiro a gente vai ter sempre aquela ideia de relação entre grandezas, ok? Embalando alimentos doados para o programa Fome Zero, 4 voluntários gastaram 75 horas. Se fosse possível contar 12 se fosse possível contar com 12 voluntários trabalhando no mesmo ritmo daqueles 4, em quanto tempo o trabalho teria sido feito? Primeiro de tudo, óbvio, o primeiro passo que a gente deve fazer, né? Isso eu já tenho dito a vocês, é organizar as grandezas em 2 colunas, de voluntários e de tempo. Bom, olha só pelo problema. Quando ele tinha 4 voluntários trabalhando, ele conseguiu embalar, eles conseguiram embalar todos os alimentos em 75 horas. Beleza? Aí ele diz, e se nós tivéssemos, ao invés de 4, tivéssemos 12 voluntários? Em quanto tempo nós conseguiríamos embalar todos os alimentos? Aí agora, a gente deve fazer a relação de proporção. Essa proporção entre voluntários e tempo é diretamente ou inversamente proporcionais? Ele tinha 4 voluntários, eles demoraram 75 horas, né? E se eles tivessem 12 voluntários, esse tempo aumentaria ou diminuiria? Tem alguém aí? Diminuiria. Isso, né? Diminuiria. Então, o que a gente tem aqui? Uma inversão de proporcionalidade. A gente deve manter... Olha só, vamos lá. Vamos organizar em frações. 4 sobre 12, certo? Igual a 75 sobre x. Porém, a gente viu que nós não devemos deixar assim. Por quê? Porque trata-se de 2 grandezas que são inversamente proporcionais. Então, o que a gente faz? Inverte uma das frações. Aí, de novo, o que eu disse a vocês? É uma escolha de quem está resolvendo o problema. Então, vamos lá, vamos escolher. Para quando eu estou resolvendo essas questões, eu normalmente eu inverto aquela fração que não tinha incógnita, tá? Então, vamos inverter essa aqui, ó. O 4 sobre 12. O que é inverter? Coloco o 12 lá para cima, certo? E o 4 vai lá para baixo. Igual a... Essa aqui continua, né? 75 sobre x, certo? Lembrando, mais uma vez, que quando é inversamente proporcionais, as grandezas, eu só inverto uma das frações, tá? Só inverto uma das frações. Agora sim, vamos aplicar a regra. Beleza? Vamos aplicar a regra. Vamos dar aqui, ó. Meio pelos extremos. 12 vezes x, 12x. Igual a 75 vezes 4. Só sabe o ponto, né? Está acostumado com a multiplicação. Então, 12x igual a 75 vezes 4. 75 vezes 4 é igual a
300, né? Então fica 12x igual a 300. Lembrando, ó, meu intuito é encontrar a incógnita, certo? Então, passo 12 que está multiplicando, a incógnita passa ele dividindo. Então, x será igual a 300. Ok? 300 dividido por 12. X será igual a 300 dividido por 12. 25, nesse caso, horas. Olha só o que aconteceu. Quando eles tinham apenas 4 voluntários, eles conseguiram embalar todos os alimentos em 75 horas. Quando eles passaram a ter 12 voluntários, com 12 voluntários, eles conseguem embalar tudo em um período de 25 horas. O que aconteceu? Quando aumentou a quantidade de voluntários, diminuiu-se de forma proporcional o período de tempo. Professor, dá para a gente até ter um conceito aqui, ó, de inversão. Por exemplo, os voluntários, né? Quando aumentou os voluntários de 4 para 12, quer dizer o quê? Que triplicou, né? Tripliquei os voluntários. Se o tempo é inversamente proporcional ao número de voluntários, o tempo será dividido por 3. Então, o que acontece? De 4 para 12, eu multiplico por 3. Certo? Multiplico por 3. De 75 para x, eu divido por 3. Por quê? São grandezas proporcionais, porém de forma inversa. Se eu multipliquei os voluntários por 3, então eu tenho que dividir o tempo por 3. O som foi bem mais simples desse jeito que você falou agora. É verdade. Porém, em algumas situações, é mais complicado a gente ter essa relação de multiplicação por determinado valor. Tá? Às vezes os valores são bem quebrados, então a gente tem que resolver utilizando-se do método da regra de 3. Tá bom, pessoal? Muito importante que a gente tenha isso em consciência. Qualquer dúvida, a gente acabou de realizar um exemplo com duas grandezas que são inversamente proporcionais, tá? Vamos aqui para a gente continuar. Eu vou deixar esse exemplo aí com vocês. Beleza? Vou deixar esse exemplo aí com vocês. Para vocês resolverem. Um muro de 12 metros foi construído utilizando 2.160 tijolos. Caso queira construir um muro de 30 metros, nas mesmas condições do anterior, quantos tijolos serão necessários? Vejam que aqui eu até organizei já as duas grandezas, tá? Em duas colunas. Metros e quantidade de tijolos. Para um muro de 12 metros, ele necessita de 2.160 tijolos. E para um muro de 30 metros? Essa pergunta, quantos tijolos serão necessários? Então, você tem que ver aí se há duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, não precisa inverter o posicionamento do numerador e denominador de nenhuma fração. Se são inversamente, aí sim a gente tem que inverter uma das frações e aí sim aplicar a multiplicação de meios pelos extremos. Bom? Então, resolvam essa questão. Na próxima aula a gente continua. Eu vou até falar com vocês para a gente combinar
nossa reposição, tá, pessoal? Ainda essa semana, da reposição da aula da semana passada, que a gente não tive condições de apresentar para vocês. Então, fique